E se a forma como a gente pensa sobre as doenças estiver, na verdade, errada? Pois é, hoje vamos explorar uma ideia que está mudando praticamente tudo o que sabemos sobre o nosso sistema imunológico. É uma ideia que desafia uma metáfora que, olha, a gente usa há séculos. A gente sempre ouviu isso, né? Que o nosso sistema imunológico é como se fosse um exército. Mas será que essa é a história completa? E se essa visão, um pouco limitada, for justamente o que nos impede de entender de verdade por que a gente adoece? A história que todo mundo conhece é essa, a de uma batalha. Invasores atacam e o nosso corpo, como uma grande fortaleza, se defende. É uma ideia muito poderosa, claro, que nos ajudou a criar vacinas, antibióticos, mas essa metáfora de guerra começa a fazer um pouco de água quando a luta simplesmente nunca termina. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. A metáfora da guerra, ela tem muita dificuldade para explicar condições como, por exemplo, inflamações crônicas ou doenças autoimunes. Pensa bem, se o sistema é um exército, por que é que ele às vezes ataca o próprio corpo? Ou por que ele mantém um estado de alerta que, no fim das contas, causa mais dano do que bem? Nessa história de guerra, a doença é quase sempre vista como um erro. Ou o exército se confundiu e atacou o alvo errado, ou ele atacou com força demais. Só que isso não explica tudo. O foco fica tanto no inimigo que a gente esquece de perguntar o que será que no nosso próprio terreno impede o corpo de simplesmente voltar à paz. Pensa um pouco. Lá no século XIX, a grande revolução foi descobrir onde a doença estava, na célula. Mas hoje, a pergunta que realmente importa é outra. É quando? Quando é que uma resposta normal do corpo, como a inflamação, para de ser algo temporário e se transforma numa doença crônica? E é exatamente aqui que entra um novo modelo de pensamento, a chamada hipótese da dissipação segura, ou HDS. É muito importante entender uma coisa, isso não joga fora a imunologia, de jeito nenhum. É mais como colocar um novo par de óculos para enxergar os fatos que a gente já conhece, só que de uma maneira totalmente nova. Então, o ponto central é este aqui. Em vez de pensar no corpo como uma fortaleza em estado de guerra, a HDS o enxerga como um sistema dinâmico. Um sistema que precisa, o tempo todo, gerenciar fluxos de energia e matéria para manter a sua integridade. A sobrevivência, nesse caso, não é sobre vencer uma batalha, mas sobre manter um equilíbrio funcional. Essa ideia toda se resume a 3 pontos principais. Primeiro, nosso corpo sobrevive gerenciando fluxos constantes de energia, quase como uma usina. Segundo, a vida não é um estado de equilíbrio perfeito, estático, mas sim um conjunto de modos de operação dinâmicos. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, a doença acontece quando esses fluxos ficam tão intensos, mas tão intensos que o sistema é forçado a entrar num modo de emergência, do qual ele não consegue mais sair. E aqui está a definição central de doença nesse novo modelo. Um estado patológico não é só uma mudança, é uma transição para um novo regime funcional que ficou preso, que perdeu a capacidade de voltar ao estado anterior. Ou seja, a doença é a estabilização daquilo que deveria ser transitório. Com essa ideia em mente, a história da imunidade é, bem, completamente reescrita. A perspectiva muda de uma simples defesa para algo muito mais complexo e interessante. Vamos comparar as duas ideias lado a lado. Na visão de defesa, a resposta imune é um ataque intencional. Já na nova visão, é uma mudança de função, uma mudança de regime. A patologia, a doença, que antes era vista como um erro ou uma resposta excessiva, agora é entendida como um novo regime que se estabilizou, que se tornou permanente. O dano aos tecidos não é mais dano colateral da luta, ele é a própria expressão material desse novo regime. E o gatilho? Olha, não precisa ser um invasor, pode ser qualquer gradiente, qualquer fluxo incompatível que desestabilize o sistema. E na prática, o que isso tudo significa? Bom, a inflamação crônica seria um regime de alarme que deveria ser temporário, mas que por algum motivo se tornou um novo normal. A autoimunidade? Talvez não seja um erro de identificação, mas sim um sistema com limiares de compatibilidade tão baixos, tão sensíveis, que até os padrões internos disparam uma resposta. A imunodeficiência? É a incapacidade de montar um novo regime funcional quando o corpo é desafiado. E a sepse? A sepse seria uma instabilidade que se espalha tão rápido que o sistema inteiro perde a capacidade de contê-la. Ok, mas qual é a importância prática de tudo isso? A ideia aqui não é descartar o que a gente já sabe. Longe disso. É, na verdade, nos dar um mapa melhor para navegar pela complexidade que é o corpo humano. O objetivo aqui é algo que é, assim, fundamental para a ciência. Questionar as nossas próprias suposições. Sabe, às vezes, o maior avanço não vem de uma nova descoberta, mas sim de uma nova maneira de pensar sobre tudo que a gente já descobriu.
E, só para deixar bem claro, essa hipótese ainda não é um guia para novos tratamentos ou diagnósticos, ok? O objetivo dela é bem mais profundo. É mudar a linguagem, as perguntas que a gente faz sobre a doença, para que, talvez, a gente possa encontrar respostas melhores. No fim das contas, a ideia central é esta. A doença não é uma entidade, uma coisa ou um erro. É um processo, uma transição que se tornou um caminho sem volta. Um novo estado estável do qual o sistema simplesmente não consegue mais sair sozinho. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem provocadora. Se a gente parar de pensar em termos de combater a doença e começar a pensar em termos de recalibrar um sistema, que novas abordagens terapêuticas poderiam surgir? A questão não é mais como destruir o inimigo, mas sim como ajudar um sistema a reencontrar sua flexibilidade. É, uma ideia para se refletir.